Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, queridos telespectadores da TV Justiça. É um prazer muito grande estar aqui na companhia de vocês para mais um programa Prova Final. Um programa realizado numa parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede de Ensino LFG. Eu me chamo Flávio Martins e sou professor de Direito Constitucional e de Direito Processual Penal. No programa de hoje, o tema será Direito Constitucional. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o direito constitucional que é importante não só para aqueles que estão se preparando para o exame da OAB, estão se preparando para concursos públicos, mas para todo cidadão brasileiro. Não se pode viver em coletividade sem conhecer o direito constitucional, aquilo que está em nossa Constituição Federal. E, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, você pode participar também desse programa. Você pode mandar sua dúvida, você pode mandar sua sugestão, suas considerações, suas observações para o e-mail provafinal@lfg.com.br. E como é dividido esse programa para você que eventualmente não o conheça? Esse programa é dividido em três partes absolutamente distintas. Numa primeira parte, o professor, no caso eu, Flávio Martins, vou falar com vocês sobre o tema do dia. Vou explicar exatamente esse tema com certa minudência, com todos os detalhes importantes. Num segundo momento, o segundo bloco é o bloco Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil fazem perguntas sobre aquele tema do dia. E no último bloco, no último tema, aquele tema preferido é o X da questão. Vou responder juntamente com vocês questões que já caíram em exames anteriores da OAB. Tudo bem? Vamos então começar o programa de hoje falando então sobre o tema do dia? Vamos a ele, vamos ao tema do dia. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. O tema do dia, o tema da aula de hoje é extradição. Extradição. Muitas pessoas falam sobre esse tema, mas poucos conhecem com profundidade esse tema, extradição. Um tema que faz parte de um grande assunto, de um assunto muito importante, que é o direito de nacionalidade. A primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o que é extradição? Extradição é a mesma coisa que deportação? Extradição é a mesma coisa que expulsão? Essas três coisas recaem sobre as mesmas pessoas? Não, meus amigos, não é completamente diferente. E para que nós não nos enganemos, pode aparecer em qualquer concurso público, nós vamos acertar esse tema com o programa de hoje. A primeira pergunta que eu lhes faço é, antes de falar exatamente sobre extradição, vamos conceituar e vamos distinguir esses três institutos que eu referi aqui: a extradição, a expulsão e a deportação. Vou começar com a deportação, que é o menos grave dos três. Deportação, meus amigos, é a retirada de uma pessoa, deportação, é a retirada de uma pessoa do território brasileiro, se aqui permaneceu ou ingressou irregularmente. Então, repetindo, deportação é a retirada de uma pessoa, e atenção para a observação, estrangeiro. Deportação é a retirada de estrangeiro. Estrangeiro do território brasileiro, se ele aqui entrou ou permaneceu irregularmente. Vamos imaginar então a situação do estrangeiro que entra irregularmente pelas fronteiras do Brasil. Ele não atende aos requisitos legais para ingresso no Brasil. Entrou de forma errada pela fronteira brasileira, poderá ser deportado. E outro caso muito comum, se o estrangeiro aqui permaneceu irregularmente. Ele até ingressou de forma correta, só que aqui
ele permaneceu de forma errada, de forma incorreta? Vou dar um exemplo famoso para vocês. Os boxeadores cubanos. Lembra desse caso? Boxeadores cubanos vieram para o Brasil para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E vieram regularmente. Vieram com aquele visto especial para os Jogos Pan-Americanos. Ocorre que aqueles boxeadores cubanos fugiram da delegação. E aí fugiram da delegação exatamente para tentar aqui permanecer no Brasil. Ocorre que eles permaneceram de forma incorreta. Ocorre que eles permaneceram irregularmente. E por esse fato, pelo fato de permanecerem aqui irregularmente, eles foram deportados. Então, meus amigos, deportação é isso. Tranquilo. É a retirada do estrangeiro que aqui no Brasil entrou irregularmente ou permaneceu irregularmente. Duas observações devem ficar na sua cabeça sobre deportação. Duas características. Primeira característica, a deportação recai apenas e tão somente sobre estrangeiro. Então, só estrangeiro pode ser deportado. Segunda característica, a deportação é um ato unilateral. Ou seja, ninguém precisa pedir ao Brasil a deportação. O Brasil ele vai deportar se ele assim o entender. Então a deportação ela só recai sobre estrangeiro, ou seja, brasileiro nunca poderá ser deportado aqui do Brasil. Então só sobre estrangeiro e é um ato unilateral. Não obstante, há outras interessantes informações para se falar sobre essa deportação. Por exemplo, para onde o estrangeiro vai ser deportado? Nós vamos deportar esse estrangeiro, mas para qual país? E a resposta é bem simples. Está prevista essa resposta lá no Estatuto do Estrangeiro. É a lei que regulamenta a deportação, a expulsão e a extradição. O estrangeiro ele vai ser deportado ou para o seu país de origem, ou para o país de sua nacionalidade, ou para o país de onde ele veio, porque ele veio certamente de algum lugar. Então ele vai ser deportado ou para o seu país de origem, ou para o país de onde ele veio, ou para o país que consinta em recebê-lo. Qualquer uma dessas três hipóteses. Então, ele pode ser deportado para o seu país de nacionalidade, para o país de onde veio, ou para o país que consinta em recebê-lo. E eu pergunto, quem vai pagar os custos, as despesas dessa viagem? Bem, segundo o Estatuto do Estrangeiro, é o próprio deportado que deve arcar com as despesas da deportação. Mas, se ele não tiver exatamente como efetuar o pagamento dessas despesas, o que muitas vezes acontece, somos nós. É o erário, é o Estado brasileiro que deve pagar as despesas da deportação. Ok? Portanto, meus amigos, essa é a deportação. Muito comum. A retirada do estrangeiro que aqui entrou ou permaneceu irregularmente. E a expulsão, hein? O que é a expulsão? Também é simples. É a mais gravosa desses três institutos. A expulsão é a retirada do estrangeiro que aqui no Brasil praticou um ato atentatório ao interesse nacional. Então, se o estrangeiro praticou aqui no Brasil um ato atentatório ao interesse nacional, poderá ser expulso. Então, imagine, o estrangeiro ingressou regularmente no Brasil, regularmente ingressou em nosso território, só que aqui praticou um ato contrário ao interesse nacional. Quer ver um caso que se tornou bastante polêmico e aconteceu não faz muito tempo? Um jornalista americano do jornal The New York Times publicou uma reportagem ofensiva ao presidente da República. Insinuou que o presidente Lula era dependente de álcool e disse que isso afetaria suas decisões. Num primeiro momento, o que fez